Senhores, bom dia ainda. Vamos dar início agora, dando continuidade aos trabalhos da nossa reunião de julgamento já de julho de 2021. Vamos dar início agora, antecipando um pouquinho, conforme nos faculta a legislação, os trabalhos relativos à tarde, os processos pautados para a tarde desse dia 13 de julho de 2021. A parte da tarde, nós teremos algumas participações externas, mas por conta da gente ter ficado um pouco mais folgado em razão de retirada de pauta de processo da parte desta manhã, nós já vamos iniciar antecipadamente aqui a reunião da parte da tarde, portanto, para não prejudicar o contribuinte, e até para manter uma regularidade aí nos vídeos, nós vamos tentar fazer só os processos que antecedem aos processos que têm participação externa. O primeiro processo com participação externa é o item 31, e o primeiro processo da pauta é o item 25, ressaltando que essa primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, está composta integralmente aqui, composta aqui pelos seus membros, conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheira Débora, conselheiro Tiago, que é conselheiro suplente, convocado, em razão do cargo vago de um representante do contribuinte, de um conselheiro da representação do contribuinte, e ainda o conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. O primeiro processo, como disse, é 825, da LTC Livros Técnicos e Científicos Editora Limitada, que é o contribuinte titular dos itens 25, 26, 27 e 28. Todos os processos de relatoria do conselheiro Daniel Melo. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade para iniciar pelo processo que entender mais produtivo aqui para o nosso trabalho. Ok, presidente, obrigado. No caso, vamos iniciar pelo item 26, porque o 25 é a GFIP, obrigação acessória. Esse caso, assim, é bastante singelo, certo? Assim, a matéria de fundo aqui é apenas o pagamento de uma parcela fixa no valor de R$ 615 mensal, com base em um acordo salarial que a empresa retirou da incidência da base de cálculo da contribuição previdenciária, por considerar que estaria pagando participação nos lucros e resultados. Sendo que essa parcela, ela paga, é uma parcela fixa, e não é atrelada a nenhuma meta, não existe nenhum critério objetivo de fixação, de regras claras para o pagamento dessa PLR, né? A defesa também apenas menciona que é PLR, mas também não traz as regras, né, as metas, enfim. O que, já adentrando aqui ao voto, participação nos lucros e resultados, parcela paga em desacordo com a legislação. De acordo com o relatado, a recorrente, na competência de janeiro de 2004, pagou a cada um de seus empregados a quantia fixa de R$ 615, totalizando o valor de R$ 26.291,25. No caso aqui, essa totalização é em relação ao número de empregados. A empresa se baseou no Acordo Salarial 2003-2004, publicado em 25 de novembro de 2003, onde na cláusula 3, participação dos empregados no lucros ou resultado das empresas, a linha B é explícita para empresas que, em 21 de agosto de 2003, possuíam até 100 empregados, corresponderá ao valor total de R$ 615. Em sua linha C, explicita que deverá ser pago aos empregados com contratos em vigor até 1º de julho de 2003. De acordo com o relatório fiscal, a empresa não atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela lei ao não observar as regras contidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.101 e ao distribuir quantia fixa desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR fosse. Os valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição e foram objeto da cobrança, do lançamento. Aqui eu trago toda a questão
que normalmente é utilizada em outros votos que tratam do tema, a PLR, eu vou dispensá-los da leitura, por ser um texto um pouco extenso, e na parte específica desse lançamento, com essas considerações, pode-se perceber que o objetivo do legislador é a integração do trabalhador na empresa, não de forma aleatória, mas efetiva, de modo que uma melhor produtividade, melhor eficiência, os melhores fins alcançados pelo empreendimento resultam na participação dos empregados no capital social. Esta, pois, verificar, para a situação apresentada nos autos, se foram perseguidos os acordos celebrados e estão estabelecidos pela legislação, pela lei de regência. A justificativa para a caracterização da verba denominada PLR, como parcela integrante do salário de contribuição dos empregados vinculados à empresa, foi fundamentada pelo auditor fiscal atuante em seu relatório fiscal, ao qual se ressaltou resumidamente: a empresa não atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela lei ao não observar as regras contidas no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.101. Os valores pagos a título PLR foram considerados salário de contribuição e foram objeto de cobrança, dependentes da narrativa supra que o único fundamento utilizado pela fiscalização para descaracterizar a PLR da recorrente foi a ausência de regras claras e objetivas para a obtenção do direito ao recebimento da verba. O pagamento de um valor fixo mensal, anual, o pagamento de um valor fixo anual desvinculado de qualquer meta e a ausência de regras claras e objetivas das condições a serem satisfeitas, regras adjetivas, para que ocorra o pagamento ou crédito da parcela correspondente à PLR, direito substantivo, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 2º, descaracteriza a PLR e atrai incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos de acordo com a legislação. Restou caracterizado, portanto, que houve um pagamento sem a fixação de regras claras e objetivos para o seu recebimento, descaracterizando a eventual PLR. Assim, eu nego provimento ao recurso. Conheço o recurso voluntário para negar provimento. Senhores, considerações, me preocupa em particular só o Fernando. Não sei se o Fernando já participou de algum julgamento relativo à participação dos lucros. Não, né, Fernando? O Tiago não acompanha a gente aqui, mas certamente já participou pelo tempo que labuta aí no CARF, já participou da matéria, que é uma matéria muito comum, o Fernando, de ser discutida no nosso conselho. Basicamente, aí vou só te passar um panorama de algumas questões particulares sobre o tema, decorre da própria Constituição Federal, que prevê a possibilidade, né, que prevê que são direitos dos trabalhadores a participação dos lucros, o resultado desvinculada da remuneração, mas ela determina que isso se dê conforme a lei. E existe uma lei que trata exatamente desse tema, que é a 10.101, que o Daniel também tratou, que vem dizendo, e aí com muita clareza, que essa lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre capital e trabalho e como incentivo à produtividade. Então, dentre as questões que se observa, isso é você estabelecer um programa em que você deixa muito claro quais serão os direitos dos empregados e, assim, quais são suas obrigações. Naturalmente, se eu tenho uma participação nos lucros, que ela objetiva integrar capital e trabalho e funcionar como incentivo à produtividade, não consigo conceber que haja e esse é o entendimento reiterado da nossa turma, de que haja um programa instituído sem que se espere nada mais do contribuinte, nada mais do trabalhador. Porque você até pode integrar capital e trabalho, mas você não obtém incentivo, não há incentivo à produtividade quando você não estabelece metas para ele cumprir, e metas que ele possa saber quais são e ele possa verificar se o que ele está recebendo está de acordo com o plus, né, o esforço adicional que ele empregou naquele período. Ou seja, então, essa é só uma das vertentes relacionadas ao Instituto da Participação nos Lucros e Resultados, em que, nesse caso especificamente, a identificação ou estabelecimento de um valor fixo aponta claramente que acaba, a forma utilizada pela empresa acaba desvirtuando o Instituto, e esse é o entendimento né, eu só estou
tratando aqui do tema, a partir do entendimento reiterado da turma, exatamente porque quando você estabelece um valor fixo, você não espera mais nada do camarada, do colaborador, ele havendo incentivo à produtividade ou não havendo, ou seja, havendo incremento ou não de produção, ele vai receber do mesmo jeito. Então, acaba desvirtuando e, portanto, passível de incidência da contribuição social, da contribuição previdenciária sobre esses valores. Porque aí presente, nesse caso, seria como se fosse uma verba trabalhista, né? É salário de contribuição, né? A gente identifica muitos casos em que os salários acabam travestidos aí de participação nos lucros. Então, a gente vê situações e vários outros problemas relacionados a esse instituto. Então, por exemplo, situações em que o contribuinte recebe um valor de salário e recebe 150 vezes o mesmo valor de participação nos lucros. Ou seja, certamente desvirtuando o Instituto, porque o Instituto prevê que você não pode substituir o salário com a participação nos lucros. Ela não substitui o salário. Quando você recebe uma verba e uma outra que é 150 vezes maior, é lógico que para esse colaborador o interessante é a outra, não é o salário. Então, nesse sentido, são várias discussões que estão relacionadas a esse tema. E, naturalmente, esse caso do Daniel é um caso bastante simplório, né? Mas tem tantas outras coisas tantas discussões que vão aparecer no decorrer do período aí que são relacionadas também a esse instituto ou sobre a regularidade dos programas instituídos pelas empresas. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma consideração, senhores? Então, podemos partir para o voto. Neste caso, o conselheiro... Presidente, só uma dúvida. Daniel, não há o plano aí de concessão de PLR nos autos? Como é que está? Formalmente, certo? Podemos dizer que, assim, se considerar que a previsão lá no acordo, né, salarial é um plano de PLR, sim, pode até existir formalmente. Só que não basta estar previsto lá que vai pagar uma parcela fixa. Tem que haver o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei. E a lei é bem clara que não basta, não é só pagar, você tem que ter mecanismos de aferição, né, regras claras e objetivas para aferir. E, assim, o presidente falou, eu falei no início, que realmente é um caso bastante simples, porque, assim, em 5 anos que nós estamos aqui, né, nessa turma, é o caso mais simples que vem até mim, assim, para julgar, porque os outros são, assim, até eu acho que por se tratar de uma empresa menor, mas os outros, assim, a gente viu aqui casos que geraram grandes discussões e instituições financeiras que realmente há um plano e a fiscalização descaracteriza por um ponto ou outro ali uma questão bem sutil. Aqui não, aqui, assim, está escancaradamente demonstrado que não é uma PLR porque ele simplesmente pagou. Você simplesmente pagar, né, assim, uma parcela fixa, e essa parcela está desvinculada a qualquer esforço que o empregado vai fazer para, né, essa questão da integração entre o capital e o trabalho, para a empresa, né, ter uma lucratividade e tal, não é PLR. Assim, é isso que a doutrina, as discussões aqui no CAF já... Porque, assim, eu sou bastante reticente quando a autuação vem versando sobre essa questão de regras claras e objetivas. Tudo bem, se não atendeu lá a periodicidade semestral, alguma coisa assim, que é fácil de aferir, né? É uma regra objetiva. Agora, eu fico bastante com o pé atrás, porque cabe ao fiscal fazer esse sopesamento, se a cláusula é clara ou objetiva. Mas o problema, Thiago, é que aqui não estou falando nesse caso. Não estou falando nesse caso específico. Estou falando assim, porque quando vem uma autuação desse sentido, o fiscal vai chegar lá e vai falar que essa cláusula não é clara e objetiva. Ele não entende lá o escopo lá do objeto social da empresa, etc. e tal. Então, assim, eu fico meio pé atrás, assim, mas nesse caso, como você falou que não há mesmo, então acho que mais... Só há previsão, pagamento sem nenhuma meta, nada, nem fixação de regras. Apenas ele se baseou no acordo, né?
E vai ter o que diz assim, funcionários que estão com contratos vigentes até data tal, vai ser pago o valor de 615 na data tal. Acabou, mais nada. Todos receberam, e aí a gente considerou que é salário de contribuição. Tranquilo. Obrigado. Ô, Tiago, assim, eu também eu concordo com você em parte, assim, não cabe ao fiscal dizer que uma regra é boa ou ruim. Agora, é possível o fiscal dizer que uma regra é clara ou não. Então, por exemplo, quando eu identifico, em algumas situações eu não tenho dúvidas disso, porque, por exemplo, e a gente se deparou com tantos casos no seguinte sentido, o camarada vai ter sua meta avaliada, sua produção, a partir de conceito da chefia imediata. Isso é uma regra objetiva? Isso é uma regra clara? Então, quando eu deixo né, a critério de uma subjetiva avaliação, não tem objetividade na meta. Então, essa é a questão. Agora vai falar assim, olha, aí quando começa a situação muito pontual, muito direcionada à empresa, muito direcionada àquele ramo, de alcançar tanto disso, de aumento de carteira, de não sei o quê, não cabe ao fiscal entrar nesse mérito. Há situações em que a gente não entra, normalmente a gente não entra. Nessas situações específicas em que é difícil, que a gente compreende, tem situações que a gente está na cara que não tem objetividade como essa, quando você deixa para alguém definir. Quando você fala o seguinte, olha, o conceito vai depender da sua capacidade de relacionamento interpessoal, quando vai depender de seu espírito de colaboração de equipe, tudo mais. Então, são situações que me parecem que não apontam para nada objetivo. Acho que o objetivo é apontar, falar assim, vai ter que subir tanto, a carteira tem que aumentar, não sei o que e tal, dizer se é bom, se presta, se aquilo vai servir, se não vai, o fiscal não pode, né? Mas a gente tem caminhado nesse sentido. Nesse caso, é uma situação particular, porque, na verdade, não tem nada, né? Deixa eu ver aqui. Eu nem vi aqui, eu até só vi a própria cláusula no relatório do Daniel. Aqui, na verdade, foi uma convenção coletiva, né, Daniel? Não chega a ser propriamente o acordo salarial da empresa, né? É uma convenção coletiva. Eu acho que a fiscalização nominou acordo salarial, né? Não nominou acordo coletivo. Ele até fala aqui, enfim, vamos lá. As partes acordaram que segue em caráter excepcional e transitório para o ano de 2007 quanto à participação dos empregados no lucro, nos termos da Constituição Federal. Esta participação não será devida pelas empresas que já a tenham implantado, estejam implantando ou venham a fazê-lo nos termos da 10.101. Ou seja, ele quer pagar só de acordo com a Constituição, e a Constituição diz que tem que ser nos termos da lei. Então, não vou nem acabar de ler aqui. Aí depois vem o item seguinte, né, que fala para as empresas que possuem 100 empregados corresponderá a um valor de 800. Ou seja, ela não está amparada pela 10.101 aqui, por expressa previsão nessa convenção coletiva.
Senhores, então, conselheiro Daniel, no processo 26, negando provimento ao recurso voluntário, como vota o conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, viu? Fernando? Acompanhe, presidente. Acompanhe. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, também acompanha o conselheiro relator, e assim acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formulado nos autos do processo final 2008-21 da LTC Livro Técnico Científico Editora Limitada, item 26 da pauta. Por favor, conselheiro Daniel, qual o próximo? É o mesmo resultado, é a mesma matéria? Sim, presidente, porque esse resultado se aplica aos outros três, porque nós temos aqui contribuição patronal, 20%, temos a contribuição dos segurados e terceiros, e mais o descumprimento de obrigação acessória do GFIP. Então, seria negativa de provimento para todos os 4 processos. Só observar que aqui no código de alegação que você informou na tua planilha, você informou tudo como SAT. Por isso que eu normalmente procuro colocar as obrigações principais na frente e tal, mas nesse caso todos eles saíram como seguro acidente no trabalho. Mas como se vê, inclusive os processos são na sequência, né? 2069, 2070, 2071 e 2072. São todos decorrentes dessa mesma infração. Senhores, considerações? Posso considerar a aquiescência de todos na conclusão de negar provimento ao recurso voluntário, diante da informação do conselheiro Daniel, de que são processos decorrentes do mesmo procedimento e resultado da mesma infração identificada pela fiscalização, ok? Ok. Ok, senhores. Então, o resultado que eu tinha acabado de ler, que era para acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, é o resultado que se repete nos processos 25, 26 e 25, 27 e 28 do mesmo contribuinte. São os processos, respectivamente, finais 2008-76, 2008-87 e 2008-52, todos da LTC Livro Técnico Científico Editora Limitada. Processo seguinte, item 29, Miramar Empreendimentos Imobiliários Limitada, conselheiro Rodrigo, relator, são 2 processos do mesmo contribuinte, itens 29 e 30. Por favor, conselheiro Rodrigo. Perfeito. Vamos começar pelo item 29 mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque é de obrigação principal. Está um pouco grande aqui o voto, mas vamos lá. É um recurso voluntário contra a decisão da RJ em São Paulo, que julgou procedente o lançamento, né, contribuições previdenciárias, parte da cota patronal, parte dos segurados, adicional para o SAT e destinado a terceiros. Referente à competência de setembro de 2007, que o crédito, né, já com multa e juros de R$ 2.152, o relatório fiscal afirma que o presente lançamento foi lavrado para a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores que participaram da execução de obra de construção civil. De acordo com a fiscalização, o lançamento das contribuições foi realizado através de arbitramento por aferição indireta, ante a verificação de indícios de imprestabilidade da contabilidade da recorrente, relacionada à obra de construção civil. Segue adiante trecho do resumo realizado pela DRJ em São Paulo para compor parte do presente relatório. Aqui afirma que, após a conferência dos dados declarados na DISO, com os documentos apresentados, foi expedido aviso para regularização de obra. Referido documento destina-se a informar ao contribuinte o total de área regularizada e, se for o caso, o montante de contribuições devida. Para tanto, há necessidade de aferir mão de obra e converter os recolhimentos efetuados. Dessa forma, é utilizado o CUB como parâmetro de aferição. Realizado o cálculo, os recolhimentos efetuados devem representar, no mínimo, 70% da área do imóvel para liberação da certidão negativa de débito. No presente caso, a área regularizada correspondeu a 43,6% quando da protocolização da DISO, considerando que não foi atingido o percentual mínimo para liberação da certidão negativa e a empresa não recolheu a diferença apurada no aro, alegando custo inferior que poderia ser comprovado através de sua escrituração contábil, a DISO foi encaminhada à fiscalização para a realização de auditoria específica da obra.
Após avaliar as informações contidas na DIS, a fiscalização refez o aro, alterando o percentual de área regularizada para 46,07%. Constatou-se, mesmo antes de analisar a escrituração contábil, que há uma diferença considerável entre mão de obra declarada e o mínimo necessário à execução de uma obra de tal proporção como a do caso em tela. Tomando como parâmetro o CUB dos 72 mil e tantos metros quadrados de área construída, o contribuinte comprovou somente 33 mil metros quadrados, o que corresponde a 46%. A defasagem entre o valor pago e o mínimo estabelecido pelo sindicato da categoria é de 117,04%. O princípio da oportunidade exige a apreensão, o registro e o relato de todas as variações sofridas pelo patrimônio de uma empresa no momento em que elas ocorrerem. Sem o registro do momento da ocorrência, ficam incompletos os registros sobre patrimônio até aquele momento. E, em decorrência, insuficiente qualquer demonstrações ou conclusões, Ainda, o princípio da competência não está relacionado com recebimento de pagamentos, mas com o reconhecimento de receitas geradas e das despesas incorridas no período. Durante o procedimento fiscal, da análise da documentação contábil do contribuinte, restaram comprovadas inúmeras irregularidades. E aí ele resume: impossibilidade da execução de serviços. A obra foi executada com mão de obra própria a partir de abril de 2006 e com mão de obra terceirizada a partir de março de 2006. Fiscalização procedeu ao confronto das GFIPs apresentadas relativas às empresas contratadas com os respectivos contratos apresentados e com as notas fiscais de prestação de serviços, sendo que dessa análise concluiu-se que deixou de comprovar a contratação de empregados com qualificação específica e em número suficiente para a execução de tarefas inerentes à obra, considerando o porte e o tipo de construção executada. Constata-se que a mão de obra constante das GFIPs apresentadas pelas contratadas é pouco significativa, inferior a 40% das notas fiscais emitidas. Pelo exposto, fica demonstrada a impossibilidade da execução de serviços. Também apontou que, de acordo com pesquisas realizadas junto à Justiça do Trabalho, constam, de acordo com os últimos levantamentos em nome da empresa Miramar e das empresas contratadas, número significativo de processos trabalhistas, o número considerável de processos denunciando pagamentos por fora, trabalho sem registro e outras irregularidades evidencia que tanto a empresa como as contratadas têm por hábito de contratar trabalhadores de forma irregular, ficando comprovado de forma inequívoca o porquê do baixo percentual de mão de obra contido na GFIP. Portanto, a contabilidade da contratante não registra o movimento real dos trabalhadores a seu serviço, uma vez que as evidências demonstram que as contratadas trabalham com mão de obra irregular, tendo inclusive, e em alguns processos, a própria contratante como corréu. O terceiro ponto, omissão de lançamentos na contabilidade. A data de início da obra, conforme diz, deu-se em 24 de janeiro de 2006. Os lançamentos na contabilidade referentes à aquisição de concreto para a obra estão contabilizados a partir de 9 de janeiro de 2006. Fatos esses que indicam o início da obra em janeiro de 2006. Mas analisando os documentos anexados e a escrita contábil, verificou-se que a empresa não declarou remuneração referente ao responsável técnico até março de 2006, que apresentou GFIP específica para a obra somente a partir de abril de 2006 e GFIPs específicas para obras de suas contratadas a partir de março de 2006, que a empresa não registrou na contabilidade o pagamento de taxas relativas a anotações de responsabilidade técnica. Lançamentos intempestivos na contabilidade sem a respectiva apropriação de despesa na época própria, que parte das notas fiscais referentes à compra de elevadores, partes e peças não estão lançadas na contabilidade em épocas próprias, que várias notas fiscais de serviço também não foram lançadas em épocas próprias. Compra de concreto, que não pode ser estocado em período sem nota fiscal de serviço, referente às empresas contratadas e sem mão de obra própria registrada para a obra em questão. Apurou-se na contabilidade o fornecimento de concreto preparado a partir de janeiro de 2006, período em que a empresa não possui mão de obra própria nem terceirizada declarada. Resta evidente a utilização de mão de obra irregular, uma vez que o concreto não pode ser estocado. Materiais aplicados, Brisamar, diversos lançamentos a partir de 2 de janeiro de 2006, referentes à aquisição de mercadorias para aplicação na construção, não tendo sido declarada correspondente mão de obra necessária para tal serviço. Então, concluiu-se que a escrituração contábil não pode ser considerada, portanto, restam devidas às contribuições apuradas por aferição indireta com fundamento no artigo 33 da Lei 8212. Na impugnação,
a recorrente alegou que a fiscalização não considerou em seu trabalho a instrução normativa SRP de 24, de 30 de abril de 2007, que a declaração de informações sobre a obra, a DISO, foi protocolada em 31 de agosto de 2007, já sob os efeitos das alterações introduzidas por referida instrução normativa, como consequência na relação de profissionais não incluídos no CUB, não deduziu no cálculo as parcelas de remuneração de mão de obra, de mestre de obra e engenheiro de obra que deveriam ser legitimamente aproveitadas. Acabou fazendo o enquadramento da obra de forma irregular, baseado em texto da IN-SRP número 3, que teve vigência somente até 30 de agosto de 2007. Não cabe a aplicação do parecer 1067 na obra do Shopping Brisamar, que registra na sua contabilidade todas as qualificações específicas e serviços previstos no projeto aprovado. A enorme distância para o caso que serviu o parecer, onde lá a fiscalização identifica comprovando a ausência de pedreiros especializados para pisos, rebocos, massa fina, azulejos e outros serviços que não são atendidos por servente. E que não é o caso da obra em tela, que mantém registro de toda a mão de obra verdadeiramente prevista e aplicada diretamente na obra. A fiscalização considera que o índice de 46,07 obtido no aro lhe dá a certeza de que há uma defasagem considerável do custo, e a partir daí centrou seu argumento tentando chegar à conclusão. A defesa faz o enquadramento da obra e aplica o anexo 14 da Relação de Profissionais Não Incluídos no CUB, NBR 11721 de 2006, e já obtém um índice mais adensado de 59,14%. A quantidade expressiva de trabalhadores durante todo o período da obra não foi percebida pela fiscalização, e a defesa demonstra que consta registrada a aplicação efetiva de significativa mão de obra regular, quadro de folhas 143. Parâmetro mais seguro seria a efetiva comparação do custo com custo, ou seja, o custo real contabilizado da obra com o custo global estimado pela fiscalização, o que foi omitido pela fiscalização e que daria segurança de se considerar que a obra está 100% regularizada. As irregularidades apontadas na mão de obra própria se resumiram a 4 processos trabalhistas, sendo que 3 ainda não foram julgados e o outro não foi feita a verificação. Alguns ainda não tiveram a primeira audiência, portanto nada foi julgado. Alguns julgados não têm a ver com a obra e em outros nenhuma culpa a obra. Enfim, a DRJ de São Paulo julgou procedente o lançamento. No recurso voluntário, houve a preliminar. A recorrente impõe sua discordância de ter ferido os dispositivos legais, normativos que disciplinam o assunto. Enfim, alega que houve afastamento arbitrário da contabilidade pela incipiente fiscalização na matéria de construção civil, como notou no relatório fiscal, sem ao menos analisar o custo real contabilizado da obra, que alega ser de 50.897.000 e não o valor de 40.752 dito pela fiscalização. Relata que o julgador, quando cita o artigo 431 da IN 03/2005, em seu relatório, deixa de informar que esse procedimento de regra e seus parágrafos é um procedimento administrativo para a obra de construção civil, em que o contribuinte irá efetuar o recolhimento por aferição indireta e não manifesta o interesse para que sejam analisados os documentos contábeis. Assim, relata erro na fiscalização ao afastar de sua análise todo o arsenal de que dispõe contábil, documental e informações, para nortear o seu trabalho, então somente em cima do isolado cálculo feito pelo setor administrativo. No mais, reiterou os argumentos da impugnação. No voto, deu uma travada aqui, um momentinho só. O primeiro ponto é nulidade do lançamento, preliminar de nulidade. Né? Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de infração ocasionada por um suposto erro na indicação do fundamento legal que rege o processo de aferição indireta das contribuições previdenciárias. Segundo o contribuinte, o lançamento foi feito já na vigência da instrução normativa da Secretaria de Receita Previdenciária número 24/2007. Faço a introdução sobre o tema de nulidade e com relação ao argumento de nulidade do lançamento em razão da suposta indicação devida do fundamento legal no momento da lavratura da infração, entendo que tal circunstância não enseja nulidade do lançamento. Em sede preliminar, não se discute o mérito do dispositivo debatido, se a forma através da qual foi realizada a aferição indireta das contribuições previdenciárias era correta, mas apenas se verifica se existem elementos suficientes para que o contribuinte possa exercer seu direito de defesa. Uma vez delineadas as razões que levaram a autoridade fiscalizadora a proceder com o lançamento, cabia ao contribuinte impugná-las. No presente caso, a autoridade fiscalizadora indicou todos os fundamentos legais que embasaram a forma de arbitramento das contribuições previdenciárias.
E aqui eu cito o trecho, né, do relatório fiscal. Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa. Cumpre ressaltar, inclusive, que no presente caso o contribuinte efetivamente exerceu sua defesa e apresentou diversos argumentos justificando por que a aferição realizada pela fiscalização estaria incorreta. Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração por indicação incorreta, devendo tal argumento ser discutido no mérito desse recurso voluntário. E aqui é o mérito, né, o lançamento por aferição indireta. Como mencionado no relatório, trata-se de lançamento por aferição indireta de contribuições previdenciárias incidentes sobre mão de obra empregada em obra de construção civil da recorrente, construção do shopping Brisa Mar. Travou de novo aqui, pronto. De início, eu entendo ser prudente tecer algumas considerações sobre a figura do lançamento por aferição indireta. E aqui eu trago algumas questões, como eu já trouxe em outros votos, né, que inclusive eu li na sessão anterior, e aqui eu destaco novamente, né? Como é possível observar, o artigo anteriormente mencionado, o arbitramento tributário será realizado sempre que sejam omissos ou não mereçam fé declarações e ou esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido. Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um procedimento especial e excepcional. Trago também doutrina, artigo 33 eu cito em seus parágrafos. No caso, relendo o artigo 148, afirmo que enseja o arbitramento previdenciário a não apresentação de documentos ou a contabilidade que não registra o real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa. Não é por acaso que o artigo 33, parágrafo 6, traz de maneira literal que apenas os vícios contábeis relacionados ao registro da remuneração de segurados, do faturamento e do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isso porque tais grandezas econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições, no termo do artigo 195 da Constituição Federal. Assim, não é a simples contabilidade irregular que justifica por si só a aferição indireta, somente haverá essa justificativa caso as irregularidades contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica, que é a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Nesse sentido, vícios contábeis que impossibilitam, né, o lucro, seja o arbitramento da CSL, enfim, é uma questão que você já conhece, né? No caso os vícios relacionados à folha, né, o pagamento da remuneração, implicará arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha. Não se desconhece que, na prática, um vício contábil relacionado a uma das grandezas de riquezas indicadas pode ser um indício de existência de vício relacionado a outra. Todavia, a simples verificação da incompatibilidade não é indício suficiente para ensejar o arbitramento, devendo a fiscalização comprovar a efetiva falha na contabilização da riqueza que constitui a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Cito doutrina sobre o tema. Concluído do exposto, aí aqui eu trago os pontos, né, de forma resumida do que eu já acabei de ler acima. E, findados os esclarecimentos prévios, analisar-se-á as razões que ensejaram o caso concreto, o arbitramento das contribuições previdenciárias. Em consulta ao relatório fiscal, verifica-se que as nulidades identificadas se dividem em 3 grandes grupos: mão de obra, projetos de responsabilidade técnica e materiais. Esse ponto será analisado individualmente, né, de acordo com as seguintes razões. A questão da mão de obra. No que diz respeito à mão de obra, a fiscalização subdivide o tópico em 2 categorias denominadas mão de obra própria e mão de obra terceirizada. Segundo o fiscal, houve falha na contabilização da mão de obra própria, caracterizada pela existência de 23 ações trabalhistas, na qual a empresa é ré ou corré, cujo objeto é a alegação de suposto pagamento por fora. Cito trecho do relatório. Assim, segundo a fiscalização, essas 23 ações trabalhistas comprovam que era o modus operandi da empresa pagar os funcionários por fora, razão pela qual os pagamentos informados em folha e na contabilidade da empresa não retratam a realidade da remuneração paga aos seus empregados. Apesar da conduta supostamente praticada ser grave, entendo que nesse ponto não é suficiente para caracterizar a imprestabilidade da contabilidade da recorrente, que é o requisito necessário para autorizar o arbitramento das contribuições previdenciárias. De início, o número de ações trabalhistas em comparação com a quantidade de funcionários empregados na obra é relativamente pequeno. Adiante segue planilha indicando o número de funcionários por competência.
E aqui eu demonstro, né, que há centenas de funcionários em algumas competências. Desta planilha, verifica-se que o número médio de segurados empregados na obra foi de 215, de modo que as 23 ações trabalhistas representam apenas 10,68% dessa média, assim não poderia a fiscalização ter adotado uma conduta supostamente praticada com 10% dos funcionários, como se regra geral da empresa fosse. O salto lógico praticado pelo fiscal de afirmar que essas ações trabalhistas demonstram o modus operandi da empresa de pagar funcionário por fora não é razoável. Não é possível concluir que uma conduta supostamente praticada por uma minoria é regra geral de funcionamento da empresa e que torna toda a contabilidade imprestável. Como dito anteriormente, o habilitamento das contribuições apenas pode ser realizado caso seja constatado que a contabilidade não demonstra o real movimento de remuneração de segurados a seu serviço, tornando impossível a apuração das contribuições. Ou seja, não é o simples erro ou infração que enseja o arbitramento, mas sim a absoluta imprestabilidade da contabilidade da empresa. Em caso de erros pequenos, erro de infrações, o procedimento correto é apurar o valor exato das contribuições que não foram informadas em GFIP e efetuar o lançamento sobre estes valores. No presente caso, ao meu ver, a fiscalização identificou um indício de que havia irregularidade na contabilidade, mas não se aprofundou suficientemente para atestá-las. Ao constatar a existência de ações trabalhistas informando que os funcionários estavam recebendo pagamento por fora, o fiscal deveria ter analisado a movimentação bancária, por exemplo, da empresa, com o intuito de verificar tal circunstância. Cumpre destacar que o próprio relatório fiscal atesta que os funcionários apresentaram nas ações trabalhistas a movimentação bancária para comprovar que estavam recebendo dinheiro por fora, razão pela qual, ao menos em tese, era possível que a fiscalização averiguasse tal fato através da mesma análise. Enfim, percebe-se, portanto, que no exemplo em comento, além da verificação do indício, há também indicação quantitativa da infração contábil. Apenas nesse caso é que a infração pode ensejar desconsideração da contabilidade e o arbitramento das contribuições. Nesse item A, entendo que a infração indicada como mão de obra própria não é suficiente para ensejar arbitramento das contribuições previdenciárias. No que diz respeito à mão de obra de terceiros, a fiscalização elenca uma série de empresas que foram subcontratadas pela recorrente e aponta em cada tópico as justificativas pelas quais entende que há infrações aptas a ensejar a desconsideração da contabilidade. Segue adiante o resumo das infrações. E aqui uma série de empresas, as contratadas, né? Eu cito tudo como foi mais ou menos exposto no relatório fiscal. Algumas, inclusive, não foram identificadas falhas, acho que não foram, o próprio fiscal já menciona. Em análise das razões acima apontadas, mais uma vez entendo que a fiscalização justificou o afastamento da contabilidade da empresa com base em pequenas infrações ou indícios de irregularidade. Ora, observa-se que os principais motivos apontados pela fiscalização foram existência de processos trabalhistas, valor de mão de obra inferior ao percentual estabelecido em instrução normativa de 40% e contabilização de notas fiscais no mês subsequente ao da sua emissão. No que diz respeito à existência de processos trabalhistas, mantenho o meu posicionamento, né, afirmado no item anterior, né, de que talvez não fosse uma prática para ensejar a imprestabilidade da contabilidade, de toda a contabilidade. Alerta-se que na descrição dos processos trabalhistas indicados pela fiscalização constam que diversos processos dizem respeito a serviços prestados em outras obras e não na obra de objeto do presente lançamento. Veja-se, aqui um trecho, né, onde o empregado afirma que trabalhou nessa empresa contratada na construção do residencial Jardins da Grécia, empreendimento da Miramar, que é a contribuinte, só que o que estamos tratando é do Shopping Brisa Mar, a construção do Shopping Brisa Mar. Então, em diversos outros casos, também consta a indicação de que não foi possível ter acesso ao teor das ações trabalhistas. Também cito o trecho aqui do relatório fiscal, onde a autoridade afirma que foi prejudicada a verificação do processo, pois a empresa em sede em Americanópolis e processos distribuídos em varas de São Paulo. Ou seja, a fiscalização sequer tinha certeza de que os indícios elencados, quais sejam as infrações objeto de ações trabalhistas, dizem respeito ao presente empreendimento Shopping Brisa Mar. Quanto à contabilização das notas fiscais na competência equivocada, salvo melhor juízo, tal prática também não tem condão de tornar a contabilidade imprestável. Trata-se de um mero erro formal
todas as informações necessárias a verificar o fato gerador da contribuição patronal estavam presentes nas notas fiscais contabilizadas extemporaneamente. Diga-se de passagem que as notas fiscais sempre eram contabilizadas no mês subsequente da sua emissão, o que indica que esse método de contabilização não foi empregado para ludibriar o fisco, mas sim decorrente de alguma parametrização do sistema contábil da empresa. No mais, há de se destacar que todas as notas contabilizadas foram acompanhadas dos efetivos comprovantes de retenção das contribuições previdenciárias incidentes. Assim, também entendo que tal vício não pode ensejar desconsideração da contabilidade da empresa. Por fim, quanto ao argumento de que as notas fiscais possuíam um percentual de mão de obra inferior ao parâmetro mínimo percentual estabelecido no artigo 427 da IN 3 de 2005, também entendo que tal circunstância não pode, por si só, caracterizar a desconsideração da contabilidade. Assim como as ações trabalhistas, a constatação de que o valor indicado nas notas fiscais é inferior ao percentual estabelecido na instrução normativa é apenas um indício que precisa ser acompanhado da respectiva comprovação de tal fato. Não é ilegal que a empresa seja eficiente em desempenho de determinada atividade com a mão de obra enxuta. Caberia, portanto, à fiscalização investigar se houve irregularidades praticadas por essa empresa. Assim, apesar de compreender que várias das situações apontadas pela fiscalização poderiam sim dar origem a lançamentos tributários para a cobrança de contribuições eventualmente não recolhidas, entendo que tais condutas não podem ensejar desconsideração da contabilidade da empresa e o consequente arbitramento por aferição indireta das contribuições. Ante o exposto, concluo que todos os argumentos apontados na seção mão de obra não são suficientes para autorizar o lançamento por arbitramento. No item 2, trata de projetos e responsabilidade técnica. A fiscalização alegou que a empresa não contabilizou o pagamento das taxas referentes à anotação de responsabilidade técnica, tampouco informou o indício as remunerações pagas a técnico no período de janeiro a março de 2006. Ainda que seja um argumento procedente, a ausência de contabilização não é de uma única despesa ou de declaração de pagamentos de um único funcionário, a meu ver, não é circunstância suficiente para autorizar o lançamento por arbitramento. O lançamento por arbitramento é medida excepcional e depende da absoluta imprestabilidade da contabilidade. O item 3, materiais. A fiscalização constatou que a empresa contabilizou a aquisição de diversos materiais não estocáveis a partir de janeiro de 2006, mas que apenas contratou funcionários a partir de março de 2006. Desse modo, estaria comprovado que houve ocultação de remuneração paga nesse período. Para justificar tal alegação, a empresa apresentou em sede de recurso voluntário o contrato firmado com a Brasfond Fundações Especiais, que consta como objeto do serviço o preparo de alicerces para obras de construção civil. Na descrição do contrato, há detalhamento indicando que o serviço engloba o lançamento de concreto acompanhado do fornecimento de uma mão de obras. Veja-se. E aqui eu cito que trecho, né, do serviço a executar, que é o lançamento de concreto, e os serviços a cargo da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução de serviços, e início 2 de janeiro de 2006. Prazo estimado de 60 dias. Assim, entendo como justificada a falha apontada pela fiscalização. No que diz respeito à infração relacionada à aquisição de escadas rolantes e elevadores da ThyssenKrupp, também entendo que a mesma não é suficiente para ensejar a desconsideração da contabilidade. Observo no relatório fiscal que a falha identificada pela fiscalização diz respeito à contabilização de notas fiscais na competência indevida. As notas fiscais apenas eram registradas no mês subsequente ao da sua emissão. Como já mencionado anteriormente, tal prática, ainda que seja caracterizada como falha na escrituração, não é grave o suficiente para ensejar toda a desconsideração da contabilidade da empresa e autorizar o arbitramento das contribuições previdenciárias incidentes sobre obra do Shopping Brisa Mar. Deu uma travada aqui. Eu não sei o que está travando. Não sei se é a gravação. Pronto, agora vai. Ante todo exposto, entendo que todas as infrações elencadas pela fiscalização são pontuais, que não impediram a correta verificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos funcionários designados para a obra Shopping Brisa Mar. Sendo possível verificar a base de cálculo, a solução correta é o lançamento individualizado das contribuições incidentes sobre cada uma das infrações e não arbitramento da base de cálculo das contribuições. Assim, dou provimento ao recurso voluntário ante a utilização indevida de aferição indireta previdenciária. Essa é a minha conclusão. Senhores, considerações? Assim,
Eu acho que pelo rigor do Rodrigo analisar a possibilidade de fazer o lançamento para arbitramento, ninguém vai conseguir nunca fazer um, né? Eu vi um relatório fiscal aqui de 40 páginas, contando item por item, nota fiscal por nota fiscal, falando assim, olha, essa nota fiscal aqui de 50 mil, o cara está dizendo que foi R$ 400 de mão de obra. Essa outra disso, 80 mil, tem R$ 2.000 de mão de obra, não sei o que e tal. É tanta coisa, valores que não foram... Deixa eu colocar aqui. Tem a questão do concreto, né? Que o Rodrigo entendeu que ele contratou a empresa para bombear e lançar o concreto e trazer as informações, assim. A situação é um pouco diferente. Ninguém vai fazer uma obra e chega lá, contrata a empresa para vir bombear concreto. Não é assim. Se a gente for fazer a nossa casa, antes de trazer o concreto, o que a gente tem que fazer? Olha, vamos fazer um estudo do terreno aqui, vamos saber se precisa, vamos enquadrar a obra em um determinado local, vamos ver qual o tamanho do terreno, vamos medir direitinho onde que vai estar o quê, onde que vai ter coluna, onde que não vai ter. Então, tem uma série de procedimentos que não é tão simples assim. Eu contrato a empresa, ela vem com a galera, para aqui um caminhão cheio de gente, joga concreto ali e prepara tudo e arma tudo. Não é assim. Você precisa contratar alguém para avaliar, para fazer levantamento de solo, levantamento topográfico, estacas e tudo mais. Ou seja, concreto é uma coisa lá na frente, depois que tiver tudo preparado, depois que tiver tudo identificado, aonde vai ficar o quê, onde que vai ficar cada pilar, onde que vai ficar um acesso para lá, uma porta para cá, uma laje para lá, um piso para cá. E aí vai vir um camarada, aí prepara-se a armação de ferro, aí vem o camarada, prepara a caixa em volta todinha ali para poder segurar o concreto, aí vem o povo com o concreto para poder jatear e bombar, jogar lá dentro. Aí perfeito. Né? Mas me parece simplório a análise de falar assim, o camarada, pô, ele não, o fiscal está falando assim, você começou a apresentar GFIP lá em março, abril, e tem nota aqui da obra lá atrás. Aí, pô, coisa que não dá para estocar. Aí a gente fala, não, mas veio junto, ele comprou o concreto, ou seja, se a obra começou em abril, pô, o camarada começou com concreto na obra dele, em janeiro, trazendo concreto e fazendo aonde botar isso. Tu vai receber o povo, os funcionários, e eles vão botar esse concreto aonde? O concreto vem pronto, rodando lá dentro do caminhão, vai chegar ali, só vai ser bombeado. Não sei, assim, eu realmente me preocupa. Me preocupa essa questão, porque eu não consigo, né? Nesses termos, assim, a gente não consegue fazer uma análise pormenorizada aqui Pô, mas o fiscal olhou item por item, falou, Franklin, Mille, Capete, não sei o que, aconteceu isso, tal. Colocou, a empresa botou, a contratante também colocou na GPS. Aí ele coloca aqui, Ito Anzai Limitada, né? Ela apresenta a informação lá, uma nota fiscal, a empresa contratou deixa eu ver aqui, serviço de mão de obra de instalação de som. Serviço de mão de obra de instalação de som. Não estou nem vendo aqui que não tem identificação do equipamento em si. Aqui é instalação. Valor da nota, 34. Valor da remuneração, 1.700. Instalação de perfis de alumínio. Se tem uma nota fiscal falando que é instalação de perfis de alumínio, é o serviço de instalação. Se para fazer aquela observação, teria que vir detalhado o que é material, o que é serviço. Valor de serviços, 8.500. Valor da remuneração de GFIP, R$ 700.
Assim, foram alguns exemplos que eu fui só destacando aqui, olhando bem por cima, assim, Na competência 4 de 2007, consta a nota fiscal de R$ 600, serviço prestado por motorista e ajudante. Entretanto, na GFIP só consta 48. Remuneração do motorista de 48. É tudo besteirinha, esse é um valor pequenininho para uma obra de um shopping, certamente é um valor pequenininho, mas são 40 páginas aqui de valores pequenininhos e que são só indícios. Indícios. O fiscal não lança falando assim, olha, eu estou questionando aqui porque eu estou lançando porque eu não vou considerar a contabilidade porque tem gente discutindo. Não, tem um indício que tem gente recebendo por fora. Tem discussão na justiça. Né? Tem esse indício aqui, valor da mão de obra, 50 mil. Qual o valor da remuneração? 2 mil. E é o quê? Esse aqui, tudo bem, ó. Apresentou o contrato firmado entre as partes para fornecer e instalar um sistema de combate automático por sprinklers pendente nas salas de cinemas, tais e tais. Valor, 112 mil. Mão de obra é igual a 50 mil. Estrutura, 50 mil. A empresa contratada apresentou a GFIP e as notas fiscais para o período, e a contratante apresentou o GPS. Considerando como parâmetro de comparação, aí ele vai olhar qual foi o valor da remuneração da GFIP, 2 mil. Valor da mão de obra discriminada nas notas fiscais, 50.466. Isso aqui não é nem os 40%. É o valor da mão de obra discriminada na nota fiscal, 50.466,51. Valor da GFIP, 3,96. Qual é? Tá em que folha, presidente, esse aí? Isso aqui é a folha 41 do quadradinho, ACIF Serviços Técnicos Limitados. Esse caso específico que eu acabei de falar aqui. Na página anterior, a mesma coisa. Marcato Artes Metálica Limitada. Valor de serviço, 51 mil. GFIP na remuneração da mão de obra. Valor de serviço na nota fiscais, 51 mil. GFIP, 3.900. Valor de serviço na nota fiscal na competência 2, 85 mil. Valor da GFIP, 3.941. De novo, mesmo valor. Então, assim, é complicado. Nós tínhamos lido anteriormente, né, na parte da manhã, até 812 nesse caso, né? E aí o permissivo era o quê? Se no exame da escrituração ou de qualquer outro documento a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço do faturamento e do lucro, serão apurados mediante aferição indireta. Eu vejo a contabilidade, eu vejo outras informações. Nesse caso, ele está vendo as informações. Eu acredito que a contabilidade está batendo com a GFIP. Nem entrei nesse detalhe, né? Mas por uma questão de boa-fé até do contribuinte, imaginando que ele está tratando com boa-fé os registros dele, a GFIP está refletindo a eventual escrituração dele. Bom, enfim, eu acho que eu concordo que indício não prova nada. Mas um caminhão de indício tem que ajudar para alguma coisa, né? E aí, nesse caso, o que caberia ao contribuinte? Olha, essa nota fiscal aqui era 50, estava errada, não era. Era só fulano, era só 1.000, era 1.900, 3.900 mesmo de mão de obra. Nós fizemos assim, fizemos assado, foi revisto isso, foi refeito o contrato, foi refeito aquilo outro, né? Mas me parece que está muito claramente evidenciado aí um descompasso entre as informações prestadas em GFIP e as informações dos documentos que foram identificados. E aí são muitos, ele trata aqui um a um. Eu só dei exemplo aí de uns poucos aí, né? Tem alguns que realmente eu não tinha tentado. Trata de
Porque a maioria das notas trata valor de serviço, valor de serviço, valor de serviço. Só que esse aqui, como você citou, de 41, tem o valor discriminado da mão de obra, né? Sim. Aí ele bota aqui, como relatamos na empresa anterior, e aí agora ele já está falando da ITO, existe na contabilidade, na competência 4, valores referentes à compra de materiais sem a correspondente declaração de GFIP da mão de obra empregada. Quem realizou tal serviço? Isso foi na ITO, página 45. Na página, na outra empresa, Special Sport, que é exatamente anterior, na página 44, vindo para 45 também, mesma coisa. Valor de serviços, 8.500. Valor da mão de obra, quer dizer, valor dos serviços, mão de obra na nota fiscal, 8.500, mão de obra na GFIP, 700. Só apresentou nota fiscal e GFIP para a competência 1 em 2007. Porém, foram apresentadas notas de fiscalização para os meses seguintes. Várias notas fiscais de materiais para aplicação na obra e constam na contabilidade referidos de lançamentos sem a correspondente declaração de GFIP. Projeto de responsabilidade técnica, contrato a partir de 31 de janeiro, remuneração tal, lançado apenas a partir de março. É aquela questão dos responsáveis técnicos, né? Sim. Já admitidos em períodos anteriores. Omissão de lançamento da contabilidade. A empresa não estou na contabilidade de pagamento de taxas relativa às ARTs. A empresa não declarou a remuneração referente ao responsável técnico de janeiro a março. Não lançou na contabilidade de pagamentos. Ou seja, aqui já não está nem falando do concreto, está falando do responsável técnico. Aí foi aquele ponto que eu disse, né? Que, tipo, talvez Pequeno período. um pequeno período, tipo, e ela verificando poderia haver um lançamento de outra forma. Né? Uma pessoa só, um responsável técnico. Existem diversos lançamentos contabilizados na conta número tal, materiais aplicados da Brisamar a partir de 2 de janeiro de 2006, referente à aquisição de mercadorias para aplicação na construção, não tendo sido declarada a correspondente mão de obra necessária para tal serviço. A Miramar só apresentou mão de obra contratada da empresa Cavalcante Construções a partir de março e mão de obra própria somente a partir do mês 4. Resta evidente a utilização de mão de obra irregular. Relação de algumas empresas fornecedoras de materiais citados de acordo com o lançamento verificado. Belgo Siderúrgica, Causa Nogueira Eletricidade, Pinhomar Construção, Centernite, material de construção, Casa Simões, borrachas e ferramentas, concreto preparado. Ou seja, aqui começou antes essa obra. O concreto vem depois. Deve ter vindo com a mão de obra até para bombear, que normalmente vem, os próprios profissionais. É como está lá no contrato, né? Agora não é jogar o concreto ali, simplesmente vindo o caminhão e fala assim, estou fazendo um shopping aqui, traz tanto metro cúbico. Quem que definiu a metragem?
Ou foi definido tudo ali no contrato, no chute? Alguém teve que definir qual o tipo de concreto que queria, né? Deve ter algum tipo de diferença de concreto, de cimento que use e tal. Tem uma especificação, tem um projeto anterior, tem um início de obra, tem um tapume que você bota em volta da obra para isolar a obra, para gerar alguma segurança. Tem a definição, por exemplo, de equipamento de segurança, né, no local. Quem é que definiu isso? Não define nada? Simplesmente a gente sabe, ó, é aquele terreno vazio ali, é a obra, aí vem o concreto e lança? Não é assim, entendeu? Então, com todo respeito às suas conclusões, pertinentes sempre, Rodrigo, ponderações aí sobre a necessidade de fato, avaliar a possibilidade, né, de fazer arbitramento, mas não sei, esse caso aqui eu não sei se daria para o fiscal fazer de outro jeito. Como que ele vai arbitrar a mão de obra empregada ele vai calcular a mão de obra empregada nessa quantidade de materiais que ele comprou da Belgo Siderúrgica, que é ferro. É ferro para montagem da estrutura. É Casa Nogueira, eletricidade. Como que ele vai fazer isso se não teve mão de obra? A mão de obra que aparece primeiro é a do cara do concreto. Essa da Belo Siderúrgica tem data, ela? Não, é que ele coloca aqui a partir de 2/1. Existem diversos, está em folha 48. Existem diversos lançamentos contabilizados na conta 1.1030301, materiais aplicados de Brisamar, a partir de 2/1/6, referente à aquisição de mercadoria para aplicação na construção, não tendo sido declarada correspondente mão de obra. A Miramar só apresentou mão de obra contratada da empresa Cavalcante a partir de março e mão de obra própria a partir de abril. Entendi. É como se já, né, essa fase de concreto, de você concretar lá a parede, fazer o lançamento de toda aquela estrutura, demonstra que já havia meses antes, né, vamos dizer assim. Já havia um trabalho anterior. Fornecimento de material comprovado aí anteriormente. E tem que ser assim, não pode chegar ao concreto, entendeu? Alguém tem que medir direitinho, saber onde vai cada coisa, saber onde é o seu terreno, porque às vezes a área é ampla e o teu terreno é um pedaço daquilo ali. Quem é que vai medir aquilo ali? Vem um camarada lá para fazer a medição e identificar em que nível que vai ficar o quê, para saber de qual nível da rua para sair esgoto, e aí começa a fazer esse tipo de coisa. O concreto vem depois. Quando já está tudo isso pensado, definido, estabelecido como vai ser, aí começa a vir concreto. Entendi, presidente. Montagem de esquemas elétricos. Você vai botar concreto e depois como que você vai passar Você vai fechar a parede, eu não sei o quê, depois vai vir de onde? Né? De repente você vai precisar pensar nisso antes. Já vou deixar pronto aqui a tubulação que vai entrar energia, a tubulação que vai vir ou vou deixar o espaço para ela passar, tudo isso tem que ser pensado antes. Aí ele aponta aqui algumas falhas na escrituração, né? Mas a escrituração, notas de elevadores, de outubro... Essa questão da escrituração é aquela contabilidade que ele identificou, mas só porque contabilizou depois, né? Eu me apeguei nessa questão, tipo... Sim. Aí ele fala, ó, várias aqui de outubro de 2006 contabilizadas em janeiro de 2007. Dezembro de 2006 contabilizada em... Tem que ter uma explicação para isso, né? Porque qual é o fato gerador da mão de obra empregada nesses casos? É outubro ou é janeiro? É dezembro ou é abril? Por isso que ele está trazendo um monte de elementos para falar assim, olha, eu não consigo avaliar. Aí ele lança em dezembro, aí o cara fala assim, não, mas isso aqui foi lançado lá porque teve essa ocorrência, mas a prestação de serviço efetivo só ocorreu lá.
Presidente, Aí, eu acho. lá, o cara fala assim, não, mas já tinha ocorrido lá atrás. Aí, pronto. Errou o fato gerador. Eu achei que o relatório está bem feito, né? O fundamento do arbitramento. E essa questão aí dos, assim, uma devida vênia discordando do Rodrigo em relação a essa questão das ações trabalhistas. Me parece que ficou claro que alguns funcionários aí, empregados dessa obra, declararam lá na Justiça do Trabalho que recebiam pagamentos por fora, né? E aí, isso aí já seria um elemento de convicção do auditor para o arbitramento, né? Assim, são várias reclamações, assim, eu acho que isso aí não, ou seja, a mão de obra empregada não retratou a realidade, né? Várias pessoas receberam por fora, até um indício muito forte. E assim, o que até a doutrina que o Rodrigo retratou aí no voto, é assim, na verdade, o arbitramento não é uma penalidade contra o contribuinte, né? Pode ser que nesse arbitramento ele possa até pagar menos do que o efetivamente era devido, né? Não é questão de ser uma penalidade. Eu acho que, assim como presidente, eu acho que outros elementos, eu acho que o fundamento do arbitramento foi bem feito pela fiscalização. Mas o Rodrigo até fala que o arbitramento, ele fala isso, que que o arbitramento não é uma penalidade, né? Mas o que eu quero dizer assim, porque foi arbitrado, ele foi prejudicado. Não, ele assim, é só um modo de se aferir, né, as contribuições, né? Ou seja, diretamente seria na contabilidade, indiretamente foi a forma que está estabelecida pela legislação, mas nem sempre, de todo modo, lógico que geralmente acontece de ser maior do que o efetivamente devido, digamos assim, né? Ele poderia ter economizado em algumas coisas, mas isso não é um fato de ele vai pagar muito mais, não. São critérios, né? Tem um padrão da obra, é um shopping, leva materiais do tipo A, B, a quantidade de funcionários, e ele vai pagar o que é estabelecido pela legislação para esse caso. Agora, voltando à questão da fundamentação do arbitramento, eu acho porque assim, a legislação, ela não, como até o Rodrigo falou aí, né, são pequenas infrações e tal, mas eu acho que não tem assim, eu acho que a atuação do fiscal, ela não é discricionária, é vinculada, mas a legislação, ela não dá essa margem de interpretação para fiscalização, dizer, isso aqui foi uma pequena infração, a contabilidade teve esse defeito, enfim. Mas eu acho que o que está aí posto, né, os vários elementos dessa reclamação trabalhista, só um cidadão dizer que participava daquela obra e uma parte do salário dele foi contabilizado por fora, ou seja, foi pago por fora, para mim isso aí já poderia descaracterizar toda a contabilidade. Assim, minha avaliação pessoal, eu vou no sentido aí do presidente de divergir do ilustre relator. Senhores, alguma consideração? Fernando vai falar? Era um comentário simples, que eu sempre tenho a impressão de que, e não é verdade, né? Aqui arbitramento é sanção, né? Porque a gente vê coisas que não poderiam ser feitas e já entende por arbitramento, mas eu tô vendo que esses fatos que aconteceram, não que seja por isso, eles botam em xeque mesmo a possibilidade de verificar, mas... Rodrigo, desculpa, eu quero te ouvir. Não, que é isso, Fernando. Estava escutando realmente a opinião de todo mundo. Eu fui mais assim, do mesmo jeito que apontaram algumas razões, eu me apeguei em outras, né? Essa questão mesmo da contabilização em período diverso, para mim isso não implicaria o arbitramento, né? Porque você tem lá a nota fiscal, tem lá a despesa, tem lá tudo certo, então para mim é um mero erro ali que
não vai demonstrar a imprestabilidade de toda a contabilidade. Poderia ter sido feita uma adequação de outra forma. Até já trazendo para o outro processo, né, que trata justamente dessa multa por apresentação de documentos, não apresentação de documentos ou apresentação sem a devida regra, né, sem a devida aplicação de regras, que aí eu estaria mantendo, porque isso ficou evidente que ele não seguiu as regras. Mas eu estava me pegando a alguns fatos para demonstrar que talvez a mão de obra, o arbitramento dessa mão de obra fosse indevido. Mas o presidente até apontou alguns ali que passou despercebido realmente. O próprio relatório fiscal fala que não é valor, alguns relatórios fiscais não é valor de serviço, e fazendo um comparativo 40%, é o próprio valor da mão de obra que está na nota fiscal. Isso me chamou a atenção muito agora. Enfim, eu sei que, como eu já falei, e no meu voto, que alguns indícios não servem para, somente meros indícios não servem para arbitrar, mas talvez pensando mais um pouquinho aqui, essa questão também que, além disso, que o presidente falou, que a etapa do concreto não é simplesmente que começa, né? Tem que haver uma necessária mão de obra antes de receber esse concreto lá, né? E aqui eu estava colocando ali que no contrato, no próprio contrato de fornecimento que eu colacionei aqui, ele diz o seguinte: início 2 de janeiro de 2006, ou seja, se o início para o lançamento do concreto está lá nessa data, talvez, né, para comprar execução da parede do diafragma. Antes disso, já deveria haver uma certa, né, preparação para receber esse material. Enfim, pensando por esse viés, de fato você pensa, poxa, então cadê a mão de obra aqui? Não é só a mão de obra para receber o concreto, é a mão de obra para preparar tudo, né? Cercar o terreno, fazer a limpeza devida, enfim, né? E a devida alocação do material onde ele tem que ser alocado. Até alguém que diga qual o concreto, tal, tudinho. Então, pensando por esse lado, eu modifico aqui o meu entendimento de que nesse caso eu acho que né, como o presidente falou, o caminhão de indícios, né, tem indício para um lado e tem indício para outro. Como eu peguei em alguns indícios aqui, para mim não dava para retirar, né? Essa questão da competência, a questão de alguns processos trabalhistas não se referirem necessariamente à construção do shopping e tal, mas talvez outro, principalmente esse da questão do concreto, de ter que ter alguém lá antes para se apontar onde vai ser tudo, e também da questão de algumas notas fiscais especificarem expressamente qual é o valor da mão de obra, e a GFIP colocar valor bastante inferior, né, isso me chamou muita atenção agora. Então eu altero aqui o posicionamento para a questão de ser sim correta esse enquadramento como pela aferição indireta. Senhores, considerações adicionais? Então, Rodrigo, superada a questão da regularidade da aferição indireta, restaria negativo de provimento ao recurso voluntário? Estaria porque esse foi o argumento dele para... Ele não entrou em nenhuma questão meritória, não apresentou o documento no sentido de dizer que a mão de obra seria outra. Ele simplesmente vai pela ilegalidade, pela impossibilidade, que a contabilidade dele demonstraria o valor correto. Ok. Senhores, mais alguma consideração? Podemos ir ao voto? Rodrigo, você não quer só apontar qual foi a infração, objeto do segundo processo, que você já antecipou de que houve, né? Foi deixar de exibir livros e documentos, é isso? Ou exibir sem observar as formalidades?
Foi isso mesmo. A CFL acho que é 38, né? Que é deixar de exibir ou exibir sem as formalidades legais. Ok. Quer Então, que eu esse você. antecipe já? Por favor, eu acho que é bom que a gente já volta de uma vez, né? Pronto. Então, ele é o CFL 38, é Só isso aponta a mesmo. conduta em si, tá, Rodrigo? Oi? Só aponta a conduta que É, gerou, né? a conduta é exatamente essa. Cadê? Apresentar livros diários que não atendem a formalidades legais. Verificou-se que livros apresentados não atendem formalidades exigidas no termo do artigo 225, inciso 2 do RPS. Vícios que prejudicaram clareza e inconsistência na formalização da escrituração e omissões de fatos, que compreendem a credibilidade da escrituração. Que é a questão a gente acabou de falar, né? Compra de concreto preparado em período que não há declaração de mão de obra e nem mão de obra terceirizada. Lançou integralmente na contabilidade importâncias referentes à responsabilidade técnica. Não lançou a importância de responsabilidade técnica. Lançamentos intempestivos na contabilidade sem a respectiva apropriação de despesa na época própria. Então, quanto a isso, realmente são fatos que constatados e que, portanto, eu acho que deve ser mantida essa multa. Agora, só para atrapalhar o nosso almoço, e nesse caso, Rodrigo, o que que você pensa da imputação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória, essa específica, em momento que esses mesmos fatos já ensejaram o arbitramento da, 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 é, da mão da, de obra, conforme o caso anterior, né? Eu não sei, nós temos já uma súmula que trata de uma temos. semelhante e eu não sei, é por isso que eu tô trazendo aqui, só para, né, para refletir. Meu voto aqui estava como se eu tivesse derrubado o arbitramento, né? Então eu teria mantido essa multa. Sim, Mas eu acho que, eu não sei se a gente já tratou a questão de arbitramento necessariamente, mas é como se fosse aquela aplicação lá da conduta dele não ter apresentado a documentação. É como se fosse dos depósitos bancários, né? A conduta dele não ter apresentado já meio que seja já é a punição, que é a presunção da omissão de rendimento. sim. Portanto, não haveria motivo para lançamento da multa pela não apresentação dos documentos solicitados, né? Guardadas as devidas proporções, aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Se ele não apresentou, ou se ele apresentou com as deficiências que ensejaram o arbitramento, acho que pensando nesse sentido, manter também a multa por ele não ter apresentado seria uma dupla punição. Não uma dupla punição, mas vamos dizer que talvez o arbitramento não seja punição, mas é uma punição pela qual ele já, enfim, já está pagando, né, os devidos. Já tem a consequência A devida. sofrendo, já tem a consequência devida com base no arbitramento. Já sofreu essa consequência. Queria só identificar a súmula certinho que trata de uma situação semelhante. É uma súmula recente, né? É, A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimento não justifica por si só o agravamento da multa quando esta conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Isso é uma delas. tem Bom, súmula basta falar para.
Não, né? A gente está falando uma coisa é presunção, outra coisa é o arbitramento. Né? Arbitramento, mas tem multa para a primeira sessão, né? Que é a falta de apresentação de livros e documentos da Qual é a escrituração. suma? 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. É um pouquinho diferente, né? É uma situação que não fala que é arbitramento de lucro. Aí a gente não está falando de arbitramento de lucro, está falando de arbitramento de mão de obra, né? Presidente, mas eu acho que dá para. Não sei se a gente já se debruçou sobre isso, mas eu acho que dá para manter aqui, para aplicar o entendimento de que Na não. verdade, acaba que as duas, elas são, ainda que fosse pela questão daquilo que a gente tratou lá de condutas conexas, né? Em que um delito fim acaba absorvendo o delito meio, a gente já tratou disso em outros casos. A conexão nesse caso é tão grande que é a mesma coisa, né? É a mesma base, é a mesma coisa, os mesmos fatos. O mesmo fato que enseja o arbitramento, mas o problema é que o fato enseja o arbitramento, não enseja o lançamento, enseja só o arbitramento da mão de obra. Eu não arbitro, por exemplo, naquele caso, a presunção é de omissão de rendimentos, né? Então, a presunção legal é que você omite rendimentos. Enfim, Rodrigo, é uma situação assim que você precisaria tratar com um pouco de cautela e corre o risco até de você depois ter dificuldade de escrever isso. Eu puxei assim eu sempre fico preocupado com, né, nesses casos, da conduta em si, se ocorreu. Aqui a conduta ocorreu, essa conduta levou, essa mesma conduta acabou levando cara, é porque quando você arbitra, você está entendendo que ela não merece fé a contabilidade. Se não merece fé a contabilidade, É o fato gerador da multa. é o fato gerador da multa. Né? Porque aqui a questão também, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensativo. O problema é que você não pune a falta, quando não merece fé, você não pune o fato em si de não merecer fé. Ele simplesmente te dá um outro caminho, fala assim, olha, você calcula de outro jeito, mas você calcula. Diferentemente da omissão de rendimento, quando fala assim, ó, se você não apresentar a origem, isso aqui é omissão de rendimento e pronto. Nesse caso, não. Nesse caso, você precisa calcular, né? Porque eu estava pensando aqui, como você disse, né? Se uma situação que seja arbitramento e depois no decorrer dos debates verificar que, enfim, que desse arbitramento talvez não restasse crédito tributário a ser recolhido, ou enfim, qualquer situação Sim. dessa, aí significa que a multa deveria ser mantida nesses casos. Ou seja, essa multa só vale se não tiver crédito tributário decorrente do arbitramento. Mas se tiver crédito tributário decorrente do arbitramento, a multa tem que cair. Aí você deixa a cargo de uma análise fática que talvez não fosse o ideal, né? Bom, precisamos refletir, Rodrigo. Mas assim, eu acho que por prudência eu ainda encaminho no mesmo sentido que você já propôs pela manutenção e da exigência. Da Senhores, multa. alguém quer fazer alguma consideração? Quer entrar na discussão? Conselheiro relator,
identificou, então, nesse caso do processo do contribuinte Miramar, a partir dos debates relacionados ao argumento do processo, em que o procedimento da fiscalização de arbitrar a contribuição a partir das notas fiscais identificadas, da aferição indireta, ela foi pertinente e, portanto, ele nega provimento ao recurso voluntário. Naturalmente, o processo seguinte, que é o 31, que era uma obrigação acessória, né, de deixar de exibir livros documentos apresentados em desconformidade com as regras, acaba tangenciando a mesma matéria. A gente questionou aqui essa situação, tentou ver se conseguia fazer um link naquilo que a gente já vem decidindo regularmente, mas eu mesmo que puxei a questão aqui, fiquei com essa dificuldade. E você, Rodrigo, como conclui aqui? Conclui pelo indeferimento do pleito também nesse segundo processo? Ou Presidente, não? a gente fez o debate aqui, foi até legal, mas eu acho que, como você disse, se eu fosse afastar isso aqui, talvez eu tenha uma dor de cabeça no futuro. Eu vou, por hora, manter essa multa, mas vou refletir sobre essa situação. Quando houver arbitramento, se a multa pode ser afastada ou não. Senhores, sendo assim, o conselheiro relator votando por negar provimento aos processos da Miramar Empreendimentos Imobiliários, item 29 e 30 da nossa pauta. Se ninguém quer fazer nenhuma consideração, a gente pode ir ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o resultado dos processos da Miramar Empreendimentos Imobiliários é o seguinte: itens 29 e 30. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhores, o próximo processo será o processo 31, processo para o qual há agendamento de participação do contribuinte, inclusive apresentação de memoriais. Processo também de relatoria do conselheiro Rodrigo. E assim vamos fazer um intervalo para almoço, retornando às 14 horas. A gente pode voltar um pouquinho antes, aí umas 5 para as 2, né, só por conta de ligar nossos equipamentos, porque como tem participação do contribuinte, espera-se que ele chegue nesse horário, ok? Senhora Patrícia, por favor, vamos encerrar a gravação?